Olá pessoal, aqui é a professora Alessandra. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vou trabalhar com vocês então o componente curricular Biologia, que pertence então à área do conhecimento das ciências da natureza, juntamente com a física e a química. Nossa aula de hoje então é sobre as características gerais dos seres vivos. Como você pode distinguir um ser vivo de um ser inanimado? Nós temos então aqui uma foto de um anfíbio, de um sapo, e nós temos uma outra foto de uma praia com água, rochas, o mar. O que é um ser vivo e um ser inanimado? Um ser vivo é aquele que tem vida, o ser inanimado não tem vida. Mas qual é as características que distinguem então um ser vivo de um ser inanimado? Os seres vivos, então, eles compartilham algumas características em comuns. Mas que características são essas, então? Primeira característica que eu vou mencionar com vocês aqui é o que nós chamamos então de ciclo vital. Os seres vivos, eles nascem, eles se desenvolvem, eles se reproduzem, eles envelhecem e eles morrem. Essas diferentes fases da vida de um ser vivo constituem o que nós chamamos ciclo de vida. Esse ciclo tem duração variável de um ser vivo para outro. Eu coloquei aqui para vocês, então, alguns animais e a duração de vida que eles têm. Por exemplo, arara, 60 anos, crocodilo, 80, cabra, 17, elefante, 100, chimpanzé, 20, leão, 20, coelho, 7, porco, 10, coruja, 27 e rato, 4. O ciclo de vida pode durar alguns minutos ou até mesmo centenas de anos, conforme o ser vivo considerado. Vocês sabiam que algumas bactérias podem completar o seu ciclo de vida em 30 minutos? Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem em 30 minutos? E já temos outros seres vivos, como por exemplo as sequoias, que podem durar até 4.000 anos ou mais. Esses seres vivos são incríveis, podem atingir até 100 metros de altura. É um dos maiores seres vivos do planeta. As sequoias, então, é uma árvore típica lá dos Estados Unidos e do Canadá. Outra característica dos seres vivos é a organização celular. Com exceção apenas dos vírus, todos os outros seres vivos são formados por células. Os vírus, eles não são formados por células, eles são acelulares. Mas todos os demais seres vivos são formados por células. Então, é uma característica dos seres vivos, organização celular. A célula é a menor parte que forma os seres vivos. Tem alta capacidade de duplicação. Ela consegue se dividir sozinha. São unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Aqui nós temos uma foto, por exemplo, de uma célula do nosso sistema nervoso, os neurônios. Essa outra aqui é uma célula que forma o nosso sangue, as hemácias. As células, em geral, elas são de tamanho pequeno, que nós chamamos são microscópicas. Elas só podem ser vistas através de instrumento que permita aumentar o tamanho delas, que nós chamamos de microscópio. Vocês sabiam que os seres vivos possuem aproximadamente, os seres humanos, 100 trilhões de células? Nós temos células que são microscópicas, mas nós temos células que são macroscópicas. A gema do ovo é uma célula macroscópica e a maior célula conhecida que nós temos é a gema do ovo de avestruz. Reparem o tamanho dos ovos de galinha e o tamanho do ovo de avestruz. Então, realmente, a gema do ovo de avestruz ela é gigantesca. E o número de células? Todos os seres vivos são constituídos por células, mas o número de células pode variar de um ser vivo para outro. Nós temos, por exemplo, seres vivos que são unicelulares. Existem seres unicelulares. A palavra unicelular ela tem origem do latim. Uni significa único ou um.
Quem são os seres vivos que são unicelulares? As bactérias, as cianobactérias, os protozoários, as algas unicelulares, as leveduras, que são fungos unicelulares. E nós temos os seres pluricelulares, ou que nós chamamos também de multicelulares. São aqueles seres vivos formados por várias células ou por milhões de células. A palavra pluricelular, ela vem do latim, significa então, pluri significa mais ou maior. Exemplo de seres pluricelulares ou multicelulares: nós, seres humanos, as plantas, as algas pluricelulares, alguns fungos também são pluricelulares e os animais. Outra característica dos seres vivos é o crescimento. O aumento do tamanho dos indivíduos, o crescimento somente é possível graças à constante atividade que o ser vivo possui de incorporar e transformar os alimentos. Os alimentos devidamente transformados são utilizados para aumentar a matéria que forma o corpo e para reparar as perdas diárias para permitir que o organismo continue a manter constante as suas atividades. Outra característica dos seres vivos é o metabolismo. A matéria orgânica incorporada pelo organismo precisa ser transformada para poder ser aproveitada. Nesse processo ocorre então liberação de energia e produção de outras substâncias. Parte dessa energia liberada é transformada em calor e parte é utilizada para o funcionamento do organismo. Já as substâncias participam de um complexo de sistema de síntese em que são produzidas outras substâncias necessárias ao crescimento do organismo e à reparação de suas perdas. A esse conjunto todo de atividades do organismo, então nós damos o nome de metabolismo. É o metabolismo que fornece matéria e energia para que o organismo possa manter-se em constante atividade, o que caracteriza a vida dos seres vivos. Outra característica dos seres vivos é a capacidade que os seres vivos têm de se movimentar, o movimento. O movimento mais fácil de ser observado, então, nos seres vivos, principalmente nos animais, é a locomoção. Eles se deslocam por conta própria de um lado para outro. Essa é uma característica importante dos animais, mas será que todos os animais eles se locomovem? Um animal muito comum nos costões rochosos do litoral brasileiro é as esponjas. Se observarmos uma esponja durante algum tempo, vamos verificar que ela não sai do lugar. Ela vive presa a um substrato. Os animais que não se locomovem, como as esponjas, são chamados de animais sésseis ou fixos. Apesar de sésseis, o movimento está presente nesses organismos de diversas maneiras, sendo uma delas o movimento que ocorre naturalmente dentro do citoplasma das células que formam o corpo, processo que se verifica no citoplasma de célula de todos os organismos vivos. A locomoção não é um movimento exclusivo dos animais, pois é observada também em outros seres vivos, como na maioria dos protozoários, seres eucariontes que são formados por apenas uma única célula. Essa foto aqui é de um protozoário, uma ameba, que é um ser unicelular. Apesar dela ser unicelular, ela tem a capacidade de se locomover. Outros tipos de movimentos que podem ser observados nos seres vivos é as plantas. As plantas podem alterar sua posição realizando diversos tipos de movimento em resposta a estímulos do ambiente. Um desses estímulos é a luz. Elas geralmente crescem movimentando-se em busca da luz. Outra característica importante, talvez a mais importante característica dos seres vivos, é a reprodução. A reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Ela é a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes. Ela é extremamente importante para a manutenção das espécies, senão as espécies seriam extintas do planeta. Quais são os tipos de reprodução, então, dos seres vivos? Nós temos dois tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Como é que é a reprodução assexuada? Na reprodução assexuada,
É um processo biológico através do qual o organismo produz uma cópia geneticamente igual a si, sem intervenção dos gametas. Novos seres vivos podem nascer a partir de fragmentos de outro ser vivo, e os indivíduos que surgem são geneticamente iguais. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, um esqueminha de uma bactéria ou de um protozoário. Então, a bactéria simplesmente ela se divide em duas. Então, de uma ela vira duas, de duas ela vira quatro e assim por diante. Ela ocorre quando se forma clones a partir de um ser vivo. Essa reprodução pode ocorrer por meio que nós chamamos de mitose, bipartição, brotamento. Na bipartição, os indivíduos se dividem em dois e assim por diante. Então, de 1 vira 2, de 2 vira 4, de 4 vira 8 e assim por diante. E a reprodução, então, sexuada implica na combinação de materiais genéticos de indivíduos diferentes, macho e fêmea, ou seja, para ocorrer esse tipo de reprodução são necessários gametas do macho e os gametas da fêmea, o que não ocorre na reprodução assexuada. Os gametas são células reprodutivas e os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos os óvulos. Outra característica dos seres vivos é a capacidade que eles têm então de evoluir, é a evolução, processo de transformação pelo qual os seres vivos então, incluindo a origem de novas espécies e a extinção de outras através dos tempos, nós chamamos então de evolução. Esse processo vem acontecendo desde que a vida surgiu na Terra. Acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram no mar, há mais ou menos cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Eles eram relativamente simples, unicelulares e heterotróficos. Os seres vivos se transformam ao longo dos séculos e as mutações e a reprodução sexuada, por exemplo, pode alterar suas características e estas podem ser transmitidas de geração a geração. Então, pessoal, esse foi o slide que eu fiz para vocês, então, sobre características dos seres vivos. Espero que vocês tenham gostado, então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, então, se Deus quiser.